doutora Dani, que vai agora ter um momento conosco e falar também, trazendo um cenário específico, né, de um público específico da adolescência, com a temática super bacana. E eu queria deixar esse espaço para a doutora Daniela dizer que ela é super bem-vinda, né? Eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso aqui para a gente. Então, doutora Dani, fique à vontade. Obrigada, obrigada. Agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui num domingo chuvoso aqui em Curitiba, chuvoso e frio. Aí eu já vi que está calor, como sempre, né? Sempre gostoso. Então, eu queria pedir para passar meu primeiro slide, queria me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Kietkowski, eu sou médica gastroenterologista há 30 anos, já faz um tempinho, e a doença, e todo mundo pensa que eu sou celíaca, então até eu queria começar explicando, eu não sou celíaca, eu sou uma simpatizante, mas eu tive uma sorte na vida que foi conhecer a doutora Lorette Kotze, que é o maior nome na doença celíaca no Brasil, a maior estudiosa em doença celíaca. Hoje, tudo que nós sabemos de doença celíaca no Brasil, nós devemos a esse estudo e essa dedicação dela de uma vida. E eu tive o prazer de ser aluna dela e, através dela, eu fui me apaixonando pela doença celíaca e ela foi tomando conta aí da minha vida. Hoje, a maioria dos meus pacientes são celíacos, eles acabam vindo por indicação de outros, né? E assim as coisas foram acontecendo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença celíaca na adolescência, que é proibido desistir. Essa é para os pais, né? É proibido desistir dos filhos, de continuar nessa briga incessante, nessa situação que às vezes é extremamente cansativa, mas é muito necessária. Pode passar o próximo, por favor. Então, a doença celíaca, a adolescência, ela acontece entre os 10 e 19 anos, e hoje se sabe que a adolescência é estendida até os 24 anos. Isso para os pais é maravilhoso, né? Porque não bastava que os nossos filhos ficassem com aquele humor característico até os 19, e agora isso vai se prolongando até os 24. Eu sempre brinco que tiram o nosso bichinho de casa e devolvem um outro no lugar, muito mais ranheta, ranzinza, implicante, mas o nosso filho vai voltar. A gente tem que ter essa esperança. Depois da adolescência, aquela criaturinha que a gente criou volta para casa e todo aquele mau humor acaba passando, vai embora. Então, a adolescência é esse período que tem umas mudanças enormes, tanto no físico, quanto no psicológico e no social. Então, se a gente fosse descrever a adolescência com uma só palavra, seria transformação. É um momento de total transformação. O próximo, por favor. Essa mudança, ela acontece no aspecto corporal, que a criança passa a não se reconhecer, o corpo dela muda muito, fica atrapalhada porque vai pegar um copo e derruba, ela não tem noção do próprio corpo, do próprio tamanho, é a criança que vai passar na porta e se bate no batente, porque essa mudança corporal ela é muito rápida, ela é muito evidente, muito expressiva e muitas vezes muito assustadora. Então, para as meninas, o crescimento das mamas, o aumento dos quadris, faz com que ela não se reconheça mais. Então, isso é uma dificuldade, você não reconhecer o seu próprio corpo. Essa alteração, essa falta de reconhecimento, faz com que tenha uma insegurança a respeito da aparência. O adolescente nunca está bem, né? Ele acha que o cabelo está feio, o corpo não é bacana, a pele não sei o quê, ele nunca está bem. O look de hoje não é legal. Mal sabe ele que essa é a melhor fase da nossa vida, que o corpo está sensacional e que a gente, sim, é maravilhoso na adolescência. E que a gente tem que aprender a curtir cada uma dessas mudanças, dessas nossas novas idades, que isso é sensacional. Então, essa dificuldade de aceitação, tanto do seu corpo quanto do seu novo eu, do seu novo lugar nessa sociedade, é muito difícil. Então, ele tem que ser bem amparado nisso. Ele tem uma dificuldade também em estabelecer a própria identidade. Veja, ele era a criança que o pai e a mãe orientavam o tempo todo e, de repente, ele é um adolescente que ele tem que se colocar, ele tem que saber se posicionar de uma forma diferente. Isso também é uma coisa muito difícil.
Nessa fase, eles precisam muito mais de privacidade. Então, se vocês já têm filho adolescente em casa, é aquele que adora ficar no quarto, né? Tá sempre fechado no próprio quarto, lá no seu mundinho, ou com fone de ouvido, que é para ficar assim, alheio ao mundo exterior, para ficar centrado mesmo, autocentrado, egocentrado. Esse é o adolescente. É o próprio umbigo é o que lhe interessa. E nós, como pais, familiares, nós temos que tentar orbitar ao redor desse adolescente, tentar, de alguma forma, nos inserirmos no mundo dele, tentarmos ter algum tipo de influência. Nem sempre isso é fácil, mas a gente tem que tentar, não pode desistir. Uma das características da adolescência é a onipotência. E com a onipotência vem também um comportamento de risco. Porque se eu tudo posso, se nada me acontece, eu posso arriscar, não é mesmo? Eu posso arriscar. Então é hora das grandes transgressões. E essas transgressões, elas aparecem na roupa, na aparência, no álcool, no cigarro, nas drogas e na alimentação, por que não? Então, é a hora que surgem os comportamentos de risco também para as pessoas que têm restrições alimentares, porque, afinal de contas, nada me acontece. Então, isso não é uma afronta para os pais. Esqueçam, eles não estão fazendo isso porque eles querem machucar os pais, porque eles vão mostrar quem manda. Não é nada disso. É simplesmente uma postura de onipotência. Isso é bem característico também. Então, é nosso papel também ensinar para esse adolescente que ele precisa assumir compromissos e aceitar limites, não é? Então, essa imposição, esse ensinamento de limites tem que vir desde a infância. Crianças sem limites vão se tornar adolescentes sem limites. Se nós não conseguimos, lá na primeira infância, fazer com que os nossos filhos tenham um comportamento de acordo com o padrão que nós ensinamos, não será na adolescência que isso vai acontecer, né? Se torna ainda mais difícil. Próximo, por favor. Então, nosso papel, tanto do profissional de saúde quanto da família, é acompanhar esse adolescente com restrição alimentar ou não, para que a transgressão seja a menos danosa possível e para que esse dano não se perpetue. É muito comum na adolescência que o paciente celíaco não apresente sintoma. Então, mesmo se contaminando, mesmo transgredindo, talvez ele não tenha tantos sintomas. E isso é péssimo. É péssimo porque daí sim ele transgride. Daí sim ele sai com a galerinha dele e toma uma cerveja, arrisca no hambúrguer, come uma pizza, porque afinal de contas, aquela diarreia, aquela dor e a distensão que ele tinha anteriormente, apareceram. Então, veio aqui, será que eu tinha mesmo doença celíaca? Não está todo mundo errado? Ou será que essa história aí faz mal para mim mesmo? Porque para mim não faz nada. E ele esquece, como já foi falado antes, pela Micheline e pela Raquel, que a gente não está falando de uma doença simples, de acometimento meramente intestinal. A gente está falando de uma doença sistêmica que pode acometer todo um organismo. Esse paciente pode apresentar inúmeros sintomas. Então, a gente tem que conversar com esse adolescente para que ele entenda que a transgressão pode trazer consequências, sim, e pode perpetuar uma situação, como, por exemplo, no aparecimento de complicações. O próximo. Uma das coisas que nós temos que ajudar é que ele tenha um senso de independência. Eu atendi esse ano no consultório uma paciente que me fez pensar muito. Uma moça celíaca com diagnóstico aos 3 anos de idade, cuja mãe faleceu há cerca de 2 anos, se não me engano, e ela, aos 20 e poucos anos, se viu lidando com a doença celíaca, sozinha. Quem fazia tudo era a mãe. Quem organizava a dieta era a mãe, quem fazia o supermercado era a mãe, quem cuidava dela era a mãe. De um dia para o outro, ela já adulta, se viu sozinha com uma doença que ela não sabe cuidar. Ela não foi preparada durante a infância e durante a adolescência para esse autocuidado.
ela não tomou as rédeas da própria patologia. Ela estava habituada a fazer o que lhe diziam que deveria ser feito. Então, nesse caso, houve uma superproteção, talvez, pela família, pode ser, não tenho esse conhecimento, porque eu não cheguei a conhecer os pais. Talvez tenha acontecido um descuido do gastropediatra e do gastro de adulto, que não prepararam essa moça para essa vida de adulto, né? Como foi a transição da criança para o adolescente, como foi a passagem do gastropediatra para o gastro de adulto. Houve uma comunicação, um compartilhamento de prontuário, uma orientação para a família? Será? Então, qual foi o passo que foi pulado aí? Por que aconteceu isso? E vejam, isso não é uma situação isolada. Isso acaba sendo muito comum no consultório, no dia a dia. Por isso que se torna tão importante a gente falar sobre a adolescência e sobre a criança celíaca também. Desenvolvimento de competências e autonomia, há influência externa. Então, o adolescente ele começa a sofrer influência dos amigos, influência do meio, da escola, do grupo que ele pertence. E se for um grupo que mudou da infância para a adolescência, que não está habituado com essa doença, pode levá-lo à transgressão. O que a gente vê é que as crianças, quando elas convivem com a criança celíaca, elas aprendem o que é a doença celíaca e elas ajudam, né, esse cuidado. Mas se houve uma mudança de grupo, mudança de escola, de grupo, de relacionamento, talvez esse cuidado se perca. Então, é hora de você aproximar os novos amigos do seu filho da sua casa, para que eles entendam como funciona a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca, e possam ajudar nesse cuidado. Como foi bem dito pela Raquel, a doença celíaca ela precisa de rede de apoio. Celíaco sozinho não faz verão. A gente precisa que outros estejam comprometidos e possam partilhar desse dia a dia e desses cuidados, né? Desenvolver, então, as conexões, os compromissos com as instituições, além da família, de uma forma madura. Então, seja com o grupo de esporte, o grupo da aula de inglês, da universidade, do colégio, da igreja, esses outros grupos que o adolescente participa têm que ser integrados à rotina da família, ok? Pode passar o próximo. Então, surge aí uma nova relação, tanto com os pais quanto com o mundo. Com os pais é uma relação mais distante, por vezes mais fria, às vezes um pouquinho mais ríspida até mesmo. Não é raro receber adolescente no consultório que está prestes a enforcar pai e mãe morrendo de vergonha daquela situação. É assim mesmo, gente. Infelizmente é assim, poucos são os que são gentis e amorosos mesmo na adolescência, mas a gente tem que tentar e tem que continuar, é proibido desistir, insistir sempre nesse relacionamento para que seja o melhor possível. Lembrar que existe aquele luto que eu comentei, do corpo e da identidade da infância, até mesmo o luto do relacionamento com os pais, como era o relacionamento, né, com os pais na infância, é um novo tipo de relacionamento nesse momento. E aproximação e até criação de grupos de adolescentes. Aqui entra uma coisa que eu acho bem importante. Para que haja o sentimento de pertencimento, a aproximação com grupos de adolescentes semelhantes é muito interessante. Isso a gente pode fazer nas nossas cidades, criando grupos de celíacos adolescentes. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso aqui em Curitiba uma época e foi muito bacana. A história é uma história que eu gosto de contar porque ela foi diferente até mesmo para mim. Eu atendia na época uma menina, que hoje é uma moça maravilhosa, a Bia, que numa das consultas, sempre muito tímida, muito calada, numa das consultas, eu preocupada porque ela praticamente não queria sair de casa, não tinha amigos, ela falou assim para mim, então, por favor, me ajude. E eu falei, claro, vou te ajudar, a gente vai resolver, você vai sair, vai se divertir. Quando a Bia saiu, eu pensei assim, e agora? Como que eu vou ajudar essa menina a sair de casa? Vou sair agora de casa?
com adolescente? Não vai dar certo, né? Não posso ir para balada. Então, como que eu vou resolver essa situação? Eu entrei em contato com a Ana Cláudia, que é a presidente da CEUPAR, da Associação de Celíacos aqui de Curitiba, do Paraná, e a Ana Cláudia, ela, junto comigo, criou um grupo de celíacos no WhatsApp, de adolescentes celíacos. E esse grupo de adolescentes, a gente combinava algumas saídas, alguns encontros, e foi fundamental para que esses adolescentes tivessem contato com outros semelhantes e fizessem uma integração e percebessem que eles não eram únicos e melhorasse esse sentimento de pertencimento, né, se aproximando de semelhantes. Veja, se a adolescência tem todos aqueles complicadores que eu falei antes, imaginem se uma doença crônica não é um grande complicador, não é? Seja ela qual for. Então, a doença crônica na adolescência é realmente um grande complicador. Pode passar o próximo, por favor. E a gente tem os nossos desafios aí, como familiares, como profissionais de saúde, né? Veja que os problemas enfrentados são diretamente proporcionais à gravidade da doença, as limitações dessa doença ou as restrições que ela impõe, sejam elas medicamentos ou dietas. Então, aí entra, eu acho que fundamentalmente a doença celíaca, as alergias alimentares, o diabetes tipo 1. Veja quantas restrições e quantas limitações essas situações impõem, né? E com aquela ideia de onipotência, negação, indestrutibilidade, imagine o risco que isso leva. O que pode causar esse sentimento que o adolescente tem tão forte frente a uma doença assim? Então, a gente tem que criar uma maneira de que ele não se sinta excluído, mesmo com todos os desafios e complicadores que essas restrições possam trazer. Tá? A gente tem que fazer com que ele entenda que a recompensa e o prazer imediato não vão ser satisfatórios a médio e a longo prazo. Muitas vezes, nem mesmo imediatos, né? Que essa recompensa, ela virá, porém, será de uma forma diferente, sem que ele burle a dieta, sem que ele transgrida a sua dieta. Pode passar, por favor. Um dos fatos que eu acho que dificulta muito na adolescência é o vínculo frágil com o médico. Então, o adolescente que não tem um médico para chamar de seu, alguém que ele tenha como referência, que ele tenha segurança, alguém que ele se sinta próximo, fica muito difícil. Olha que situação bacana que aconteceu. Eu fui assistir um espetáculo de dança com a minha filha, também adolescente, porém não celíaca. E no teatro que nós fomos, era um espetáculo de dança contemporânea, e antes de começar, houve o segundo anúncio. Atenção, alérgicos ao trigo. Nossa, eu fiquei bem emocionada. Atenção, alérgicos ao trigo e celíacos. Durante esse espetáculo será usado trigo no palco. Quem tiver uma dessas condições, avisa nossa equipe de apoio que serão distribuídas máscaras e vocês podem se sentar atrás no teatro depois do segundo ato. Nossa, eu achei o máximo lembrarem dos alérgicos e dos celíacos. Nunca tinha visto trigo num espetáculo. Minha filha, que é bailarina, disse que eventualmente acontece, que aquele pó que levanta, que a gente acha que é sabe Deus o quê, às vezes é trigo. Ok. Nisso vieram duas pessoas, uma que é minha paciente, a Bruna, outra que eu não conhecia, mas me conhecia, adolescente também, me perguntar o que fazia. Ou seja, elas me viram no teatro, elas têm esse vínculo, elas se sentiram, sabiam que elas seriam acolhidas. Eu falei, fiquem tranquilos, né? O teatro é grande, sentou aqui atrás, o trigo não vai nos alcançar, bota a máscara que eles vão oferecer e tá tudo certo, né? Acho que era desnecessário aquele trigo, não fez diferença alguma, mas enfim, não sou eu a coreógrafa, era uma mera assistente do espetáculo, mas foi assim, bacana ver que teve o anúncio e muito bacana ver que elas me procuraram sabendo que teria uma informação segura. Então, você saber que tem alguém que vai te oferecer uma informação de maneira segura, uma informação objetiva,
que vai te ajudar a se cuidar, é fundamental. Então, essa relação de confiança, alguém que entenda as tuas necessidades, ansiedades, que tenha conhecimento dos teus projetos, tá? Dos teus medos, dos teus sonhos. Por exemplo, a Bia, que eu comentei lá do grupo de WhatsApp, voltou agora para o Brasil, depois de quase 2 anos nos Estados Unidos, no intercâmbio. Eu tive celíacos que foram para o Mundial de Escoteiros. Então, tive celíacos que foram para o intercâmbio na Espanha, todos adolescentes, e é bacana que eles assumiram as rédeas da sua condição, aprenderam a fazer análise de risco e se viraram. A menina que foi para o encontro de escoteiros, estava tudo certo, a dieta seria fornecida, Ásia, gente, tudo certo. O que aconteceu? Sei lá o que foi, uma intempérie qualquer, e foram tirados do local onde seria o encontro e levados, inclusive, para outra cidade. Acabou ali a segurança alimentar. Acabou ali. Daí, quando ela voltou, eu falei, tá, e o que você comeu? Ela, alga. Eu comi alga. Ou seja, ela falou, só me chamavam de gluten free. E então, assim, ela soube fazer análise de risco, ela soube observar e ver o que ela poderia, o que ela não poderia comer, e ela soube se virar. Então, é muito importante a gente fazer com que os nossos adolescentes, as nossas crianças, andem com as próprias pernas, que eles consigam, longe de vocês, saber o que fazer e saber dizer não. Saber dizer não é uma grande qualidade, e a gente aprende a dizer não, é não para a dieta inadequada, é não para droga, é não para o álcool, não para má companhia, é aprender a dizer não, faz parte da educação do adolescente a gente ensinar a dizer não, tá? Pode passar o próximo. E como que a gente faz para resolver isso, né? Já que é proibido desistir, a gente vai ensinar, vai incentivar e vai fazer com que eles assumam a responsabilidade do tratamento e da sua dieta. Vamos estimular hábitos saudáveis, atividade física, a alimentação saudável, comer alimentos mais naturais, como a Raquel já comentou, Micheline já comentou, desembalar menos e descascar mais, sempre, comida de verdade, evitar os alimentos processados, comida de pacote. A comida de pacote, os industrializados, eles podem ser a salvação, numa saída, num passeio, numa balada, mas no dia a dia, estando em casa, precisamos comer comida de verdade. E isso que eu estou falando, não estou falando para desordens relacionadas ao glúten, eu estou falando para o ser humano. A gente precisa comer comida de verdade, parar de comer comida processada, tentar evitar essas coisas prontas e industrializadas sempre. Então, não sabe o que levar? Leva uma fruta, leva uma castanha, prepara um bolo em casa, fraciona e congela. Quando tiver com vontade, já tem um pedaço. Fez uma torta salgada gostosa, fraciona, congela. Quando você quiser, você já tem um pedaço ali pronto. Facilita a vida. Faz molho de tomate, já faz mais e congela. Nada de ficar usando latinha de molho, que aquilo não é molho nem tomate. Então, tomar esse tipo de cuidado. Evitar para o nosso adolescente o discurso baseado nas complicações. É péssimo. Ah, se você comer, você vai ter isso, vai ter aquilo, você vai morrer, vai acontecer. Não. Isso não é nada motivador. Então, procura evitar esse tipo de discurso, procura se aproximar e mostrar sempre o lado positivo, tá? Sempre, nunca o lado negativo e o catastrófico da doença celíaca. Tem uma mãe que comentou comigo que na primeira consulta do diagnóstico da filha, o médico mostrou na frente da criança tumores de intestino, mostrando como seria a vida da criança se ela não cuidasse, ficasse sem o glúten. Isso é horrível, é muito cruel. Então, não é assim que a gente deve agir, nem como profissional de saúde, nem como familiar. Pode passar o próximo. Então, sempre o nosso foco em relação ao paciente adolescente com desordem relacionada ao glúten é buscar soluções para melhorar a qualidade de vida. Sempre reforço positivo. Um apoio emocional também para os pais, orientar quanto aos limites da proteção, evitar a hipervigilância, que a Raquel também falou. Eu tenho uma grande preocupação com a hipervigilância. Conscientização e aceitação da doença. Sabe que eu vou aproveitar para abrir um parênteses aqui.
muitas vezes, quando a gente tem um celíaco adulto, seja o pai, seja a mãe, eles ficam postergando o rastreamento dos filhos. A minha sugestão sempre faça antes da adolescência. É mais difícil na adolescência você apresentar um diagnóstico assim. Faça esse rastreamento familiar assim que possível. Não existe uma idade perfeita para ser feito. Se não houver nenhum sinal de alerta, nada que nos faça pensar na celíaca, mas tente fazer com isso antes da adolescência, porque é muito mais difícil. Essa semana eu recebi um paciente, irmão de uma celíaca, que veio trazido pela mãe, porque está indo para um intercâmbio, para fazer o rastreamento. O menino estava visivelmente contrariado e já falou que se vier um resultado, né, de doença celíaca, ele não fará a dieta. E ele já está numa idade que é mais difícil de se impor alguma coisa. Então, é mais difícil de conquistar esse paciente. Não é impossível, para isso que eu estou ali. Eu sempre tenho esperança de conseguir, mas eu sugiro sempre que se procure e se faça o rastreamento antes, para melhorar a aceitação da doença. Pode passar o próximo. Estimular a convivência com outros adolescentes é muito importante. Nada de reclusão, nada de ficar fechadinho no seu próprio mundo, nada de evitar o contato. Eu não vou para a balada porque eu não posso comer nada, porque eu não posso beber nada. Eu não vou ao churrasco do meu amigo porque eu não posso comer nada. Não, você pode ir sim. Você vai ressignificar tudo. Você vai levar sua própria alimentação, você vai aprender a fazer análise de risco. Eu digo que eu sou a única gastroenterologista que ensina paciente a beber, não é? Mas assim, eu prefiro ensinar para o meu paciente adolescente, para o meu paciente adulto, o que ele pode beber de álcool, do que deixá-lo descobrir sozinho e fazer errado. Eu não estou estimulando ninguém a beber, eu só estou, quando o paciente já tem idade para isso, óbvio, não é menor de idade, e me pergunta, eu vou dizer sim qual é a bebida que ele pode ingerir com segurança relacionado ao glúten, né? Claro que sempre comentando e falando sobre os limites, sobre as dificuldades, para não acontecer o abuso do álcool também. Próximo, por favor. A gente tem que lembrar que a solidão leva ao abuso, né, de jogos eletrônicos, de internet, de álcool, de drogas. Então, fazer com que esse nosso adolescente saia de casa, tenha amigos, namore, e lembre que a doença celíaca é uma característica a mais somente. Pode passar. Precisamos lembrar que a superproteção, ela cria barreiras para o desenvolvimento emocional. Ela faz com que haja um comportamento de submissão e de infantilidade. Então, as crianças e os adolescentes acabam delegando a responsabilidade da dieta para os pais. Evitam assumir as rédeas da sua patologia. Evitam assumir o controle da sua alimentação. Isso é péssimo. Leva também à rebeldia, à agressão, sensação de invulnerabilidade, total descomprometimento com a patologia e, consequentemente, uma piora do prognóstico. Pode passar. Quando a gente fala em limitação da vida social, eu fico preocupada porque, às vezes, o medo da contaminação é tão grande que esse adolescente, essa criança, prefere não sair de casa e entra naquele estado de hipervigilância e de reclusão e pode até mesmo desenvolver uma fobia social, né? Então, começa com comportamento compulsivo em relação aos cuidados, tá? A enxergar problema onde não há. Isso é a hipervigilância. Eu gosto muito de ouvir a Raquel e a Esther falando sobre a doença celíaca, porque eu gosto muito da maneira que elas colocam de uma maneira super positiva, e a Esther já me falou várias vezes que o ótimo é inimigo do bom, e eu aprendi muito com isso. E é uma verdade. Muitas vezes a gente fica tentando colocar o ótimo ali naquela cabecinha, e naquele momento ele está preparado somente para o bom, e às vezes para o mais ou menos. Eu prefiro que esse mais ou menos fique perto de mim e eu consiga
ir ajustando, passando um pente fino, fazendo os ajustes necessários, do que eu perca o controle desse paciente e ele vire as costas e não volte mais. Isso é bem pior, tá? Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás para a gente reconquistar esse paciente e continuar acompanhando e tentar minimizar e controlar as complicações que podem advir, né? Então, claro que a necessidade de pertencimento pode ser, sim, uma influência negativa em relação à dieta isenta de glúten, porque eu quero ficar igual a todo mundo, então eu vou comer hambúrguer em tal lugar. Eu quero ficar igual a todo mundo, eu vou comer, sim, nesse churrasco. Eu quero ficar igual a todo mundo, eu vou tomar cerveja, sim. E assim, essa influência negativa pode se tornar uma rotina e o nosso pequeno transgressor larga de vez a sua dieta isenta de glúten. E lembra que eu falei lá atrás que muitas vezes a doença dá uma adormecida, os sintomas diminuem e com isso ele fica mais fortalecido ainda na sua crença de invencibilidade, né? Então, a gente tem que ensinar que essa tomada de decisões está baseada na sua própria identidade e não tem que ir de acordo com a pressão do grupo. Que a sua autoestima fortalecida vai permitir enfrentar e decidir pelo que for melhor para ele, e não o que o grupo espera dele. Pode passar, por favor. E também é muito frequente, vejo isso muitas vezes no consultório, manipulação com ameaça de ingestão. Ah, isso é fato. Pai e mãe sofrem muito com isso. Sendo manipulado, se não for dessa forma, eu vou comer o glúten, se não for assim, quando eu sair, eu vou tomar cerveja, você não vai estar lá comigo, e daí? Então, essa transgressão, ela acontece tanto pelo comportamento opositor, quanto pela pressão do grupo, e também pela atração pelo proibido, né? O proibido se torna mais gostoso, e ainda mais gostoso na adolescência. Pode passar, por favor. Com isso surge o retorno da sintomatologia, que já tinha ido embora, outras patologias, como, por exemplo, diabetes, hipotiroidismo, a hepatite autoimune, uma pancreatite. A doença celíaca pode se tornar refratária, não respondendo mais à DIG, a dieta isenta de glúten, precisando de outro tipo de tratamento, e até mesmo os linfomas. Pode passar. Situações de angústia, de estresse, de ansiedade, a dor abdominal, anemia, a menina que não menstrua, tem a primeira menstruação tardia, menarca tardia, ou que fica longos períodos de amenorreia, sem menstruação, volta a diarreia, surge a dermatite. Mas lembra que eu falei que esse tipo de comentário é pior, né? Para os pais não levarem para esse lado negativo. Para isso, tem que ter um bom relacionamento com o profissional de saúde. Deixa essa briga para a gente. Então, deixa essa parte ruim para nós. O pai do adolescente já tem muitos fatores de estresse, de briga e de embate. Então, deixa esse embate da doença celíaca para o profissional de saúde. Se for preciso, marca uma consulta só você, passa a situação, o que está acontecendo, e o profissional de saúde que tiver um bom entrosamento, um bom vínculo com esse adolescente, vai tocar nesses pontos com jeitinho, com cuidado, sabendo como colocar, né? E para quem colocar, a gente tem que saber que as pessoas não são todas iguais. Para quem que eu posso falar sobre as complicações e vai surtir um efeito positivo e vai cair a ficha, e para quem, se eu falar isso, vai piorar e vai largar tudo e, como nós dizemos aqui em Curitiba, vai largar os bets, não vai mais cuidar de nada, né? Pode passar o próximo. É importante a gente explicar e falar para o nosso adolescente que a doença celíaca não é um drama. É uma circunstância como tantas outras da vida. A gente nasce de olho castanho, olho azul, loiro, moreno, e nasce congênita doença celíaca e desenvolve ou não ao longo da vida. É mais uma circunstância. E se eu tentar botar meu filho numa redoma para que ele não sofra com a doença celíaca, antes que ele sonhe com aquele crepe, aquele nugget, aquele hambúrguer, eu já providenciei para ele, porque eu não quero que ele sofra, eu estou evitando que ele cresça e amadureça. Infelizmente, o sofrimento faz parte do amadurecimento e faz parte do nosso crescimento.
tá? Então, a gente não vai conseguir, infelizmente, proteger os nossos filhos de todo o sofrimento desse mundo. Pode passar o próximo. O Léo, ele nem sabe que ele ia estar aqui hoje que eu decidi colocá-lo aqui na minha aula, porque eu acho que o Léo é um exemplo tão legal. O Léo chegou para mim com 12 anos, tchutchuco, pequenininho, é um fofo, menino que eu adoro, uma família maravilhosa. E o Léo fez, na primeira consulta, eu comentei com a mãe, que também se chama Dani, falei, olha, uma das coisas é a gente dar armas para as crianças, é a gente ensinar ele tomar a própria rédea, ele conduzir a própria vida. E uma das coisas que esses meninos gostam é de redes sociais, é de Instagram. O Léo tem Instagram? Não, não tem, né? Aquelas coisas. Falei, bom, é uma ideia, de repente, ele fazer alguma coisa voltada para o mundo celíaco. E o Léo fez o Léo Sem Glúten. E quando o Léo se descreve, ele coloca, né? Agora já está atualizado, sou o Léo, 16 anos, viajante, jogo basquete, sou escoteiro. Ah, eu estava quase esquecendo. Eu sou celíaco. O Léo é um menino que ele me emociona, assim, porque a maneira como ele encara, né? Vamos lá, o Léo acabou de voltar de um intercâmbio na Espanha, super resolvido, tá super bem, feliz da vida, enorme. Se ele crescer mais, eu não consigo mais medir esse menino. E olha que maneira linda que ele se descreve. Então, a doença celíaca é mais uma coisa, é mais uma partezinha desse menino lindo. E é assim que a gente tem que fazer com que os nossos celíacos se vejam, né? Pode passar o próximo. Nós, como familiares de celíacos e sensíveis ao glúten, nós temos que dar armas para essa galera. Então, como a gente faz isso? Eu acho a dieta isenta de glúten para a família toda a maneira mais fácil. Porém, cada família, cada celíaco, cada sensível ao glúten tem a sua própria necessidade e a sua própria condição, nós devemos respeitá-la. Tá? Se houver a possibilidade de fazer uma dieta isenta de glúten para todo mundo, perfeito. Se não houver, vamos ver o que pode ser feito, tá? Não adianta ficar brigando com o seu paciente, dizendo que todo mundo tem que tirar o glúten de casa, se isso for inviável, tá? Como eu disse, aproxime ele de você e ofereça o melhor nesse momento para ele e veja o que ele pode fazer de melhor. Não tenta dizer que se for assim não vai dar certo e tchau, porque é pior para o seu paciente. Ele precisa do seu apoio e da sua orientação. Tá? Ofereça ferramentas para ele. Como fazer? Cozinha compartilhada, separa a esponja de lavar louça, separa a louça, bota as coisas em potes. Então, orienta corretamente, tá? Você da família providencia os snacks, sanduíches, castanha, fruta. Veja onde tem restaurantes seguros, passe a informação para o seu filho, ensine a cozinhar. 3 coisas eu acho que são libertadoras. As outras 2 não tem nada a ver com isso, tá? Mas é só porque eu lembrei agora. Saber nadar, saber dirigir, saber cozinhar. Essas 3 coisas são libertadoras. Saber cozinhar é fundamental, seja você portador de uma restrição alimentar ou não. Você tem que saber cozinhar. Tem que saber se virar, é muito importante. E saber também explicar o que é dieta isenta de glúten e o que é a contaminação cruzada, porque só sabendo explicar a gente vai saber fazer análise de risco. Quer saber chegar num restaurante, como já foi comentado hoje também, e dizer assim, perguntar o que eu posso, o que eu não posso, o que dá, o que não dá para eu comer aqui dentro. Tá? Pode passar o próximo. Então, lembrar que quando a gente vai fazer o diagnóstico, se a gente estiver em dieta isenta de glúten, esse diagnóstico vai ser alterado, né? Os exames laboratoriais e a biópsia serão alterados e durante o acompanhamento, se você estiver em dieta isenta de glúten, os teus exames devem estar normais. Então, no acompanhamento, os exames têm que estar normais. Então, explique para o seu filho que o fato dos anticorpos estarem negativos e a biópsia estar negativa significa estar em dieta isenta de glúten. Então, não é que houve erro diagnóstico, isso também é muito comum. Pode passar o próximo. Então, novamente, as coisas que são importantes: autoestima, autonomia e confiança. A gente só vai ver o nosso paciente celíaco
feliz, cuidando da própria saúde, cuidando da própria alimentação, se ele estiver com uma boa autoestima, se ele tiver autonomia no cuidado da sua dieta, confiante em relação à sua alimentação. Pode passar o próximo. Eu já estou terminando, essa aqui é uma foto um pouquinho antiga. Logo que a gente criou o nosso grupo de WhatsApp, a gente teve uma feira aqui em Curitiba, uma feira gastronômica para celíacos. Em seguida, eles foram jogar boliche juntos, criaram vínculos, fizeram amigos. E foi uma coisa muito bacana, porque eles se conheceram, se encontraram, descobriram que não estão sozinhos e que as angústias, os medos, os desejos são os mesmos dos adolescentes celíacos no mundo inteiro. Há uns 2, 3 anos, talvez, eu e a Raquel entramos numa reunião da Associação de Celíacos de Portugal, de jovens celíacos, e as queixas são as mesmas, como beber na balada, o que você come quando você sai, como que você faz para ir a uma festa. Então, é igual no mundo inteiro, é importante que eles saibam disso, para que eles não se sintam sozinhos. Pode passar o próximo. Esses são os meus contatos. No meu Instagram tem bastante conteúdo, eu falo bastante sobre a doença celíaca. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar por lá. Tentei ser rápida, que eu sei que o nosso tempo está curto. E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Então, lembrem sempre que a gente tem que ficar sempre no pé do nosso pequeno celíaco e que é proibido desistir. Muito obrigada.